Olá, meus amigos, estamos em live mais uma vez, mais uma segunda-feira abençoada por Deus, onde nós estaremos fazendo uso da palavra de Deus no nosso estudo semanal de todas as de todas as segundas-feiras. Já vamos fazer aqui recapitular um pouco, né, da aula passada, para nós darmos continuidade. A aula passada nós falamos no capítulo 18, vamos encerrar o capítulo 18, entraremos no capítulo 19 já com o tema, para você que está vendo os cortes, você vai encontrar essa aula na íntegra no YouTube, no canal @osmundocastro40, com a hashtag julgamento de Sodoma. E no Facebook estamos todas as segundas-feiras, aqui no Facebook, na live. Você está convidado para a próxima segunda-feira estar conosco. Não esquece, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto aqui no Quai, onde você vai ver os cortes. Nos siga, comente, compartilhe, nos ajude a propagar o ensinamento da palavra de Deus. Você que gosta dos ensinamentos, de ensinamentos bíblicos. Já estamos com mais de 30 horas de aula, todas as segundas-feiras. Um verdadeiro seminário, e totalmente grátis. O que vai custar para você é tão somente você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em um de nossos canais, tanto no Facebook, Osmundo Castro, quanto no YouTube, @osmundocastro40, e aqui no Quai, onde você estará passando esse vídeo na sua For You. Vamos lá então? Veja bem, na aula anterior, nós falamos que Deus aparece para fazer o julgamento de Abraham, Lot, Sodoma, Gomorra e as circunvizinhança, Sara, agora é Sara, né? Ismael e Lot. Tá, acho que seria a primeira instância, vamos dizer assim, né? Brincadeiras à parte. E nós damos continuidade, prosseguimento, falando sobre que Ismael era o lado natural de Abraham, ou seja, explicamos que Abraham é pura bondade. Então, se ele é pura bondade, então é impossível que dele saia justiça. Que justiça é Yitzhak, como nós falamos na aula anterior, mas sai algo natural da bondade e ela produz bondade, que é Ismael. Explicamos o motivo, falamos um pouco sobre isso. A questão do milagre está no nascimento de Yitzhak, naquilo que não é natural. Ele é transcendente, é sobrenatural, que Yitzhak também ela vem de riso, né? de surpresa. E nós damos continuidade e vamos prosseguir caminhando. Um detalhe importante. Agora que Abraham ensinou durante 13 anos a Ismael sobre bondade, sobre ser um bom, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que cuida dos forasteiros, né, dos viajantes, uma pessoa bondosa, na verdade, né? Ele ensina tudo isso. Mas, no decorrer dos estudos que nós estamos vendo, Abraham é quase que impossível que ele tome algumas decisões de justiça. Então, quando Yitzhak vem a nascer, que ele é o atributo de justiça no mundo, agora é Yitzhak, vai vir para o mundo o atributo de justiça, Deus tem que reeducar, podemos dizer assim, Abraham, para que ele possa receber Yitzhak e possa ali então ensinar caminhos da justiça. E nós sabemos que caminho da justiça tem horas que é um pouco duro, ou até duro demais, até ponto de as pessoas dizerem que não suportam, enfim. Mas é necessária a justiça, não só a bondade. O mundo precisa da bondade e da justiça para que haja o equilíbrio. E é nesse contexto que nós vamos entrar a partir de agora, dando continuidade ao nosso estudo. Vamos lá então para a Bíblia Sagrada. Bereshit, em português, Gênesis, né? Não, Bereshit,
Quer dizer, no princípio, na verdade, né? Mas em português o livro está escrito Gênesis. Nós paramos no capítulo de número 14, né? Vamos prosseguir no 16. Não, vamos ler o 15. Vamos ler o 15, que aqui tem algo interessante que nós vamos falar um pouco, para nós darmos continuidade, né? O versículo 15 diz assim, capítulo 18, viu? Versículo 15 diz: Sará negou e disse: Eu não ri, pois ficou temerosa. E ele disse: Não, você riu. Versículo 16 é o que nós vamos entrar a partir de agora. Já do 15 para trás nós já acho que temos 2 aulas só no capítulo 18. Vamos encerrar agora essa no versículo 16. Diz assim: Os homens se levantaram de lá e observaram Sedom, que traduzido é Gomorra, né? Abraão foi com eles para mandá-los. Pronto. Versículo 16. Quando você vai ler todo o texto, nós já falamos acho que nessas 2 aulas, que é sobre há um entendimento da parte de Maimônides, que o capítulo 18 ele ocorre, capítulo 18 e uma parte do 19 ele ocorre em visões, ou seja, em profecias. Não ocorreu no mundo físico, já estudamos sobre isso nas 2 aulas anteriores. Falamos um pouco. E aqui você observa que há um diálogo aqui. Você vê do versículo 15 ao versículo 16, você observou um diálogo até ali para você ver, onde ele diz para Sarai, porque você riu, ou seja, nós explicamos também que o riso ele é uma surpresa. Você não espera para dar risada. E nem sempre o riso ele é uma coisa alegre. Às vezes uma coisa que não é uma coisa ruim que acontece, uma coisa que não é boa, acontece e você fica tão surpreso que dá um sorriso. Mas porque ele acontece instantaneamente, ele é de surpresa, é o sorriso. Então, ele traz esse significado, esse entendimento, que o sorriso aparece numa surpresa, tanto coisas boas como coisas ruins. Prosseguindo, no versículo 16, você observou aqui que de repente, do nada, bruscamente, a Bíblia muda de assunto e ele sai. Os homens se levantaram, né? Na verdade, né? Os homens se levantaram e foram andando e Abraão acompanhou eles. Ou seja, agora aqui começa o julgamento de Sodoma e de Gomorra. Neste exato momento que eles viram e olharam Sodoma e Gomorra e foram para o julgamento. Mas por que essa mudança drástica, bruscamente, de um assunto, aí do nada a ver o assunto que ele estava comentando, ele se levanta e vai para Sodoma e Gomorra? Do nada. Isso quer dizer que tanto nos traz o entendimento de que tanto o sorriso quanto um julgamento ocorre de surpresa, de maneira inesperada. Vem do nada, assim, o julgamento acontece de maneira inesperada. Então, esse é um ponto. Nós vamos aqui adentrar o versículo e julgamento, isso. Vamos dar aqui continuidade na leitura e vamos ver qual é o procedimento que ocorre aqui. Veja bem, 16. Versículo 17 diz: Deus disse, será que vou esconder de Abraão o que vou fazer? Versículo 17, porque há esse entendimento da parte de Deus, porque como nós dissemos, Abraão não é mais Avram, ou seja, traduzindo na verdade, né? Abraão não é mais Abrão, explicamos o motivo, agora ele é pai de muitos povos. Isso da parte de Deus é uma consideração em que ele tem, ou seja, vou contar ao responsável o que está ocorrendo, o que irei fazer e o que está acontecendo ali naquela situação. E por que esse cuidado de Deus em falar com Abraão? Porque
Abraão esteve em sua posse 5 reinos, né, como nós já falamos algumas aulas atrás, estava em suas mãos, e agora também ele era responsável. E a partir do momento também explicamos aulas anteriores, que a partir do momento em que Abraão passa do status de Abrão, pai de Arã, para Avraham, pai de povos, de muitos povos, então, automaticamente, ele eleva o seu nível de justiça, né? de pessoa justa. Cabe aqui dizer que a justiça ela é aplicada tanto como pessoas boas são pessoas boas e justas, e também existem pessoas que são somente justas, mas a bondade nós já falamos sobre isso na aula passada, não vamos aqui entrar nesse tema. Mas o que nós explicamos, e nós vamos continuar, é que como Abraão subiu, se elevou-se à sua justificação como uma pessoa justa, toda a terra também subiu de nível também, vamos dizer assim. De igual modo que ao subir de nível, isso Deus vai requerer uma responsabilidade muito maior por este motivo. Subiu de nível, meu filho, você não é mais uma criança, nem um adolescente, você é um adulto, então você vai arcar com responsabilidades de adulto. É mais ou menos esse pensamento, essa é a ideia, né? E prosseguindo, temos mais alguma coisa aqui, pronto. Aqui vamos entrar aqui no versículo, vamos ler alguns versículos. Versículo 18 diz, Abraham tornar-se-á uma grande nação e poderosa. Nação através dele, todas as nações do mundo serão abençoadas através de Abraão e a sua descendência. Pois ele eu conheço, ou seja, que ele irá instruir, havia aqui uma certeza de Deus que Abraão iria instruir os seus filhos e a sua casa depois dele, a guardar o caminho de Deus e agindo com caridade e justiça, para que Deus traga a Abraão tudo o que ele prometeu. Ou seja, ele é condicionado, ele sabe que a condição imposta vai ser cumprida por Abraão à risca, com piedade e com justiça. Ou seja, aqui já aparece um ponto em que Abraão, você já vai observar que aqui Deus já está fazendo a introdução, porque agora Deus tem que dar uma aula de justiça para Abraão, porque até então ele só sabe ser bondoso. Nós vemos nas aulas passadas que Abraão ele tem uma grande dificuldade em fazer justiça, em fazer um julgamento justo. Isso ocorreu com Lot, ele diz, não, vê o que tu faz aí, é onde tu for, eu vou para o outro lado. Enfim, com Sarai e Agar, ocorreu também, quando ela disse, olha, que Deus julgue entre mim, não, deixa quieto, ela é tua, faz o que você quiser e tá tudo bem. Ou seja, todas as vezes que Abraão teve a oportunidade de fazer um julgamento, ou seja, de fazer justiça, ele teve dificuldade. E por essa dificuldade, acarretou problemas futuros. Nós já vemos sobre isso. E aqui Deus diz a ele, com caridade e justiça, para que Deus traga a Abraão tudo o que ele prometeu a ele. Ou seja, essa é a condição. E agora, por que Deus disse que ele vai fazer com caridade e com justiça? Porque ele já é pura bondade, ele é a manifestação da bondade, ele é a expressão da bondade no mundo, e agora vai nascer seu filho Yitzhak, que será justiça. Quando chegarmos em Isaac, vamos pegar suas minúcias, né? Então Deus vai ensinar a ele, agora vai entrar aqui no aulão, né? Deus vai fazer aqui um seminário para Abraão, para que ele entenda o que é justiça. E o decorrer desse versículo para frente, não é só um simples diálogo de intercessão por Sodoma, mas sim é um ensinamento de Deus para Abraão,
que muitas coisas necessitam de justiça. Tem coisas que precisam de bondade. Perfeito. Mas tem coisas que a justiça tem que ser aplicada para que mantenha-se o equilíbrio. Ou que não haja exceção. Justiça para um e bondade para os meus. Não. Este não é o plano de Deus. Porque lemos aqui: os seus filhos da casa depois dele, grande caminho, agindo com caridade e justiça, para que Deus traga a Abraão tudo o que lhe prometeu. Os versículos antes, para Abraão, isso. Depois ele conhece, irá, então, aqui ó, versículo 18, vou pegar a parte B, através dele todas as nações do mundo serão abençoadas, pois eu lhe conheço, os seus filhos, a sua casa, depois deles guardarão o caminho de Deus, agindo com caridade e com justiça. Esse é um dos mandamentos de Deus, para que Abraão haja com caridade e haja com justiça. Essas coisas Deus não abre mão de maneira nenhuma. Então vamos lá, prosseguindo o versículo 20, tem um assunto interessante no versículo 20 que diz assim. Versículo 20 diz: Deus disse: o clamor contra Sedom e Amorá, ou seja, Sodoma e Gomorra, Amorá e Gomorra, é muito grande e o seu pecado é muito grave. Aqui temos um ponto. Quando nós conciliamos somente ao nosso entendimento, nós conciliamos somente a Sodoma e Gomorra, ou seja, nós só atribuímos a Sodoma e Gomorra a imoralidade, né? A imoralidade, relações proibidas, homossexualismo, enfim. Atribuímos a imoralidade, mas não é só isso. O pecado é gravíssimo. Vamos observar aqui o seguinte em Isaías. Isaías também, Ezequiel. Para que nós entendemos aqui que clamor é esse que subiu, quem clamou para Deus, e porque não era só o pecado de imoralidade. Havia algo a mais. Ezequiel, capítulo 16, e o versículo de número 49. Nós vamos lá, Ezequiel. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Ezequiel já está marcada. Dessa vez eu não vacilei. Deixei no jeito. Tá. Ezequiel 16 e 49 diz: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã. Preste atenção. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, afortunada de pão, abundância de ociosidade, teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Não era só o pecado de imoralidade, não. Era um pecado, nós falamos um pouco na aula passada, que era também um pecado que Sodoma tinha em tratar mal os seus visitantes, os pobres, os necessitados. Eles estavam nem aí. Era um lixo para eles. E tem um Midrash que conta e diz que essa é de uma mulher chamada Palomite, que Palomite diz que ela era filha de Lot. E como era de costume em Sodoma e Gomorra, eles deixavam alguns midrash, né, algumas histórias dizem que até as árvores que eram cercadas, as árvores frutíferas, né, que cercavam Sodoma e Gomorra, eles acortaram para que nenhum viajante pudesse comer dos seus frutos. Eles eram soberbos, acabamos de ler em Isaías, eram afortunados. Nós lemos também, algumas aulas atrás, que era parecido como o jardim de Deus. Era, como podemos que dizer,
era a terra prometida, né? Terra prometida não, mas eu posso dizer, o mundo vindouro, aquele que um dia iremos, era praticamente aquilo. Fortuna, boa água, alimentação. Enfim, eles eram afortunados, todos eles. Então, quando se aproximava um viajante, né, um forasteiro, eles tinham por costume de não servi-lo, deixar morrer a míngua. Como nós dissemos, já em aulas passadas, haviam costumes que eles tinham em suas moedas, havia um brasão, identificando que aquela moeda era de Sodoma. Quando este viajante, e se alguém porventura desse alguma moeda para esse viajante, e ele chegasse para comprar alguma coisa, e o vendedor visse o brasão e observasse que era de Sodoma, eles não vendiam de maneira nenhuma, para que aquela pessoa fosse embora ou morresse por lá mesmo. Então, o que ocorreu? Diz o Midrash que um certo andarilho, né, um certo viajante, estava lá, chegou em Sodoma e ele estava padecendo de necessidade. E essa Palomite, que é filha de Lot, ela saía às escondidas e dava pão e dava água para ele. E começaram a desconfiar, porque já estava lá tanto tempo e não morria. Fizeram ali uma CPI, uma investigação, foram investigando, descobriram que era a filha de Lot, que estava, uma das filhas de Lot, né, que estava alimentando aquele viajante, aquele andarilho, com pão e com água, por isso que ele não morria. O pessoal começou a achar estranho, passou uma semana, duas, ele não morria de fome. O que é que está acontecendo? Tem algo estranho. Então descobriram que era ela. Qual era o costume, a lei de Sodoma e Gomorra? Pessoas que praticavam esse crime de ajudar outras pessoas, de ser bondosa, caridosa com outras pessoas, eram queimados em praça pública para que servisse de exemplo, né? Faziam eles de exemplo para que não os outros não fizessem aquilo, que eles não queriam outras pessoas ali, viajantes, andarilhos, mesmo que sejam comerciantes. Mas com ela fizeram diferente. Dizem, segundo a história, conta que eles a puseram numa torre e tiraram suas roupas e melaram ela toda de mel, lambuzaram ela toda de mel, e as abelhas fizeram o serviço, né? Acabaram de concluir o serviço com ela toda lambuzada de mel. Então, segundo a tradição, seria esse o clamor de Palomite que chegou até Deus. Quando nós lemos no versículo 20, disse Deus, o clamor contra Sedom e Amorá é muito grande e o seu pecado é muito grave. Ou seja, esta moça ela foi morta, né, pelo simples fato de ajudar um necessitado. Então esse era, além da imoralidade, esse era um dos pecados gravíssimos de Sodoma e de Gomorra. Nós lemos também que na destruição, a primeira destruição, que foi do dilúvio, também havia algo semelhante, né? Relações proibidas. Não, a idolatria ela não pesa tanto quanto o assassinato, relações proibidas e a falta de amor, né, de consideração ao próximo, a falta de ajuda. Então essas coisas na balança, vamos dizer, se Deus tiver uma balança, essas coisas pesam muito mais do que até a própria idolatria. Essas coisas têm um peso muito maior. Então Deus disse que é grave a situação. E aí nós vemos o versículo, vamos aqui já para o versículo 21, que diz assim, versículo 21, eu descerei agora e verei se eles fizeram tudo de acordo com o clamor que está vindo até mim. Então fizeram destruição, senão eu saberei. Ou seja, eles causaram a sua própria
destruição. Se eles fizeram, eles causaram sua própria destruição. Se não, eu vou saber na realidade. Necessariamente Deus precisaria descer para ver se o que estava chegando até Deus era verdade ou não? Não precisaria. Mas Deus tinha uma lição para passar para Abraão. E nós vemos aqui três características do que são o julgamento. Ou seja, também pode-se dizer, não é exagero dizer que aqueles três anjos, eles trazem essas três características. Ou seja, três é um tribunal divino, tribunal de Deus, onde a presença, a Shekinah, estava ali, estava Abraão, estava ali os três anjos que poderem trazer esse entendimento, né? Pode ser como as três características de um julgamento, que é a justiça, a bondade e a piedade. São essas as três características de um julgamento. Quando se fala em bondade até no sentido mais literal possível que pode dizer, quando se fala em bondade, é tipo, não, ele fez, ele errou, mas deixa para lá, vamos deixar isso para lá, esquece e tudo bem, isso é bondade. A piedade, ela está escrita na Bíblia Sagrada, na sua tradução, como eu acho que é longanimidade, seria o que nós temos nas nossas traduções, que seria piedade. Ou seja, o que seria isso? Dar mais um tempo para ver se ele vai realmente mudar o seu comportamento, né? Na verdade, vamos dar mais um tempo. Isso seria benignidade. E a justiça, que é a outra característica, que a justiça, no caso, já podemos dizer, a sentença, né? A execução de algo justo, segundo mereça a ocasião. Então, podem aqueles anjos também trazer esse significado de justiça, bondade e piedade, que seria a longanimidade, né? Esses três requisitos que foram os que apareceram para Abraão. E aqui começa todo um diálogo. Estamos lendo o versículo 22. Sim, o outro ponto... Não, vamos entrar no outro ponto. No versículo 22. Versículo 22 diz... eu descerei agora e verei se eles fizerem... Sim, estamos no 20... Não, perdão, esse é o 21. O 22 disse assim... Os homens voltaram e dirigiram-se a Sedom. Abraão ainda estava com Deus. Ou seja, os homens voltaram e se dirigiram a Sedom. Isso traz o entendimento de que eles foram em direção a Sedom e Deus ficou ali com Abraão. Ou seja, Abraão na presença da Shekinah. E ele ficou ali com ele. Isso vem dizer algo aqui. Vai averiguar... Tá, com Deus vai averiguar pessoalmente. Tá. O outro ponto Deus ensina a Abraão que deve haver julgamento justo a todos. Ou seja, neste momento vai haver um grande julgamento, onde o que está em xeque é a destruição de toda uma de algumas cidades, né? Vamos ver na outra aula que não foi só Sodoma e Gomorra, algumas cidades circunvizinhas também queimaram. E Abraão ali naquele momento está com Deus, e Deus começa a conversar com Abraão, e nós vamos observar aqui na leitura que Abraão agora ele faz um papel de advogado, de defesa de Sodoma e de Gomorra, e ele usa alguns argumentos, provando assim que Deus sempre está apto a ouvir a sua argumentação, o seu clamor sobre qualquer situação que possa ocorrer em sua vida. Deus está sempre apto a lhe ouvir. Ouvir a sua defesa, o que você tem a dizer para ele.
Vamos lá, versículo 23 diz, 23. Abraão aproximou-se e disse, né, Senhor, destruirá o justo com o perverso? Deus, tá. Versículo 23. O julgamento é preciso. A defesa, a acusação. Tá. Aqui nós temos, já começou já o julgamento, né? Para um julgamento é preciso a defesa, a acusação, a defesa e a acusação e a execução, na verdade, né? A execução. Então, ali está. Ele já começa já tentando convencer a Deus de não destruir Sodoma e Gomorra. E qual o argumento que ele acha? Ele não acha argumento para defender o comportamento nefasto daquela cidade. Então, qual a brecha na lei que ele tenta encontrar é perguntar a Deus se o Senhor destruirá o justo com o perverso. Uma pergunta simples. O Senhor vai destruir o justo com o perverso? Então ele já começa a sua defesa em Sodoma e Gomorra trazendo a Deus, não que precise, mas em um diálogo franco, onde você está, no caso aqui, está tentando defender aquilo que é indefensável, ele traz esse diálogo a Deus, dizendo, Deus, o Senhor, isso até é um sacrilégio, você destruir o justo com o injusto. Então, nesse momento aqui, tem um ponto também muito interessante, ou seja, versículo, essa palavra aqui, ó, palavra aqui, e Abraão aproximou-se e disse, essa palavra ela é muito importante, porque ela aparece em 3 ocasiões nas Escrituras Sagradas, para descrever, para trazer um entendimento do que Abraão estava falando. A primeira vez que ocorre, ela ocorre em, vamos ver aqui, eu tenho algo a respeito, aproximou-se, tá. Vamos ver o que o comentarista disse no seu comentário. Ele diz assim, no caso aqui o comentário é de Rash. Ele diz, ó, encontramos a expressão aproximar associada à guerra, tá? Gênesis 17, 7. Isso? Não. Samuel 11, 2 Samuel 10 e 13. Vamos lá então. O primeiro, associação de aproximar-se àquilo que Abraão fez. 2 Samuel, 1 Samuel 10, né? Samuel 10 e Samuel 10 e 13. Vamos lá. Vamos ver o que é que nos diz Samuel 10 e 13. Então chegou Joabe e o povo que estava com ele para a guerra contra os sírios e fugiram diante dele. Ou seja, aproximou-se, né? Aqui na tradução, essa já é uma tradução em português, das que nós temos popularmente. Essa aqui estamos no hebraico original. Então aproximou-se Joabe. Então fala de Joabe quando sai para a guerra. Ela é usada essa expressão aproximou-se para se aproxima para a guerra. Ou seja, Abraão se aproximou-se a Deus para uma guerra, uma batalha, onde o destino de uma cidade estava em jogo. Então ele no sentido, a ideia que dá é que Abraão ele tenta combater com Deus nesse momento, no sentido de tentar convencer Deus para que a cidade não venha a ser destruída. Esse é o ponto. Então era uma guerra espiritual, na verdade, né? De Abraão com Deus, para que Deus não destrua a cidade de Sodoma e de Gomorra. A outra associação, ela diz respeito, nós aqui,
Isso. E aproximar também, aproximar, ela também traz, associada a condição, a conciliação, ou seja, ela também traz esse entendimento de conciliação. Onde nós estamos, veremos Gênesis 11:7. Gênesis 11:7. Gênesis? Vamos ver se é 11:7. Não. É Êxodo 32:5. Êxodo 33:5. Vamos ver se é lá. Deuteronômio, Êxodo 33, versículo 5. Vamos ver se é esse. 33, versículo 5 diz: será que é isso mesmo? Acho que é. Está escrito assim, 33:5. Diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moshe: diz aos filhos de Israel, povo obstinado, esse, por um momento, eu subi no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba que te hei de fazer, ou seja, no sentido de reconciliação. Ela também aproxima-se para um sentido de reconciliação, ou seja, Abraão se aproxima de Deus para tentar reconciliar. Isso é a associação da palavra aproximou-se. Também ela tem outro significado. Tanto como nós dissemos, como no sentido de guerra, aproximou-se para a guerra. Agora aqui traz o sentido também tem um sentido de que aproximou-se para uma reconciliação, para que possa se reconciliar com Deus. Então Abraão ele vem nesse entendimento, nessa ideia, e o seu diálogo você vai perceber que é justamente isso que ele está tentando fazer. Ele está numa batalha espiritual, tentando reconciliar Deus, ou melhor dizendo, tentando reconciliar Sodoma e Gomorra com a bondade de Deus. E o outro entendimento, ele diz que, vamos lá, o outro entendimento a outro é oração, de orar, que está em orar. Oração. Orar, vamos ver se eu acho, não sei se acho que eu não estou errando os orar 26 30. Orar, acho que eu 30. Primeiro Reis 16 e 30. Eu acho que deixa eu dar uma conferida aqui, gente, que é muito pequena essa letra. Vamos lá então. Aproximou-se, vamos dar uma conferida. 28, nós lemos o 28. 28 seria o 27, 29. Isso. Não, eu li certo. Em Êxodo 26, Gênesis. Só conferir aqui para nós não termos equívoco. Tá 26. Perdão, é Gênesis. Sobre reconciliar é em Gênesis 11:7. Já é que as letras são muito pequenininhas. Gênesis 11:7 sobre a reconciliação. Gênesis 11:7 que tem lá, vamos ver. Porque eu achei muito comentar, no caso a referência, meio que nada a ver, né? Mas 11:7 é isso. Capítulo 11, versículo 7 de Gênesis, né? Bereshit 11:7 diz: desçamos ali, confundamos a sua. E é a mesma. Traz o mesmo sentido, né? Língua para que não entenda a língua um do outro. Uma conciliação também
É isso. É, e a outra é sobre oração, ela está em, vamos ler aqui, conciliação 29, sobre conciliação, vamos ver, orar, está no 1 Reis 18:36. Primeiro livro dos Reis, 18:36, que aqui, vamos lá, que aqui diz lá. Primeiro livro dos Reis, 18:36, não é isso? Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, aqui ó, se chegou, aproximou-se e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, e sim. Então, no sentido de orar, ou seja, o que é que nós estamos tentando trazer o seu entendimento? Que Abraão, ele entra numa guerra espiritual com Deus, quando o sentido da palavra aproximar-se, lembrando, é quando Abraão está numa ideia, num entendimento de que ele está numa guerra espiritual com Deus a favor de Sodoma e Gomorra. E no sentido de aproximar, de conciliação, tentando conciliar Sodoma com Gomorra para que não haja destruição e ao mesmo tempo está orando por Sodoma e por Gomorra. Traz esse sentido, a palavra aproximar, nas escrituras sagradas, ela traz esses três sentidos, né? Essas três conexões, esses três entendimentos. Versículo... Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tá, ele é o defensor... tá. Não, 23. Isso, julgamento, defesa... Isso. Tá, é isso aqui o entendimento. Vamos ler, continuar lendo o desfecho e o desenrolar disso. Ou seja, versículo 24, na verdade, né? Diz assim. Ele explana aqui a sua argumentação. Talvez haja 50 pessoas justas na cidade. E tu ainda a destruiria e não pouparias o lugar em consideração aos 50 justos dentro dela. Tá, aqui tem um ponto que acho que eu passei batido, mas nós vamos ter que voltar para você trazer. Aqui, homens, tá, voltar ainda, Abraão aproximou-se, disse, perdão, aqui, disse agora, o clamor de está subindo até mim, o clamor está subindo até mim, então fizeram destruição, senão eu saberei. Ou seja, no que sentido Deus, eu estou voltando aqui agora, que eu me lembrei desse, que era para me ter falado, eu esqueci, mas eu lembrei desse ponto. Deus aqui vai fazer, no versículo 21, na continuação do versículo 21, depois nós vamos continuar, que chegaria a tal ponto, como naquele momento ela era um ponto de referência, tanto em Fortuna, lemos em Ezequiel, né? Tanto em Fortuna, era um lugar onde todos queriam estar. Lot quis ir para lá porque olhou e viu a mudança que era lá, aquela localidade de Sodoma e Gomorra. Deus disse que é muito grande, ou seja, havia a possibilidade de aquilo se espalhar para o resto, na verdade, que são 70 povos, por enquanto, né? As 70 nações, 70 povos, e Deus se obrigasse novamente a destruir todo mundo de novo, por causa de Sodoma e de Gomorra. Se aquela cultura se espalhasse por todo mundo, não teria outra opção. Seria um reset total, novamente como ocorreu no dilúvio. Então essa era uma das preocupações de Deus. E que Deus está tentando mostrar para Abraão, nesse aqui, é o seguinte, Abraão, há momentos em que a justiça tem que ser feita, tem que ser aplicada. É justo que haja um julgamento e cada uma das suas partes apresentem aqui suas argumentações. Mas se continuar como está, isso pode se alastrar em toda a terra e eu serei obrigado a fazer outro reset na humanidade. Então essa era a situação em si. A preocupação de Deus era que aquela cultura
de Sodoma e de Gomorra se espalhasse por todo mundo e ele tivesse que fazer um reset novamente. Paramos no 23. Esse era só um ponto que nós voltamos, né? Que eu havia esquecido de falar que esse ponto é muito importante, mas vamos voltar. O 23, prosseguindo. Agora o 24. Não, lemos o 24 ao 25. É um sacrilégio fazer algo assim: matar o perverso juntamente com o justo, deixando o justo com o perverso. O justo. Deixando o justo com o perverso. É um sacrilégio ao Senhor, que é juiz do mundo inteiro, não agir com justiça. Ou seja, o que é que Abraão quis dizer aqui com essas palavras? Veja bem o que é que ele fala. Ele diz para Deus primeiro assim, ó: é um sacrilégio fazer algo assim, matar o perverso juntamente com o justo. É um sacrilégio. Ponto. Ou seja, matar uma pessoa justa, né, inocente, pelo pecado dos outros. É um sacrilégio. Aqui ele tenta dar uma argumentação que ele não está tentando salvar os pecadores. Aqui ele está começando a cair em si e se tocar que a justiça tem que ser feita. Porque o que nos faz entender isso? É no versículo seguinte. Tá. Aí uma vírgula, ele diz, olha, é um sacrilégio o Senhor é justo juiz e matar o justo com o perverso. Vírgula. Olha o que ele diz: deixando o justo com o perverso. Aqui ele muda de assunto. E também deixar o justo junto com o perverso é um sacrilégio ao Senhor, que é justo juiz do mundo inteiro. Não agir com justiça. Ou seja, aqui, em outras palavras, num português bem claro, numa explicação bem simples e rápida, bem objetiva, ele disse assim: Deus, é um sacrilégio você matar o justo com o perverso. Mas também é um sacrilégio você deixar o justo junto com o perverso. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer assim, ó, que salve os justos e que cada um pague a sua conta. Ou seja, em outras palavras, ele já estava entendendo que a justiça teria que ser aplicada. Tem momentos que tem que ter justiça, tem que haver justiça. E Deus disse, olha, bom, se eu encontrar, beleza, eu separo tranquilamente, sem problema nenhum. E essa foi a ocasião. Ele não estava tentando salvar os pecadores que já tinham... Abraão sabia da índole, do comportamento daquele povo. Ele sabia que já havia extrapolado todos os limites. Então ele diz, olha, tanto é um sacrilégio matar o justo conjuntamente com o perverso, como também é um sacrilégio deixar o perverso morando junto com o justo. Também o justo junto com o perverso. Também é um sacrilégio. Ou seja, em outras palavras, como nós dissemos, diz, olha, os pecadores tudo bem, mas os justos, o Senhor deveria aí fazer uma separação. E Deus entende a posição de Abraão e diz, não, beleza, ok. Se eu encontrar 50, tá tudo certo. Posso destruir os outros e deixar os 50. Mais ou menos essa é a ideia. O versículo 26 diz, Deus disse, se eu encontrar em Sedom 50 justos dentro da cidade, pouparei toda a região. Ou seja, não era só a cidade, era toda a circunvizinhança, a região. Pouparei toda a região em consideração a eles. Respondeu Abraão e disse, eu desejo falar com Deus, eu sou pó e sou cinza. Ou seja, eu não sou merecedor de estar aqui diante do Senhor. Porque ele usa a expressão eu sou pó e sou cinza? Porque
Nós estudamos algumas aulas atrás, já tem algumas aulas atrás, que Abraão era para ter sido morto na fornalha de Ur-Kasdim, se não me falha a memória. Ou seja, se tornaria cinza, né? Ele disse: eu sou pó e sou cinza. Ou seja, e agora ele era a terra, onde as pessoas encontrariam um abrigo. Ou seja, eu sou pó e sou cinza. Ou seja, se dependesse vamos dizer assim, dos meus atributos, né? Eu já teria virado cinza há muito tempo, e o Senhor sabe disso. Aí ele prossegue dizendo, versículo 28 diz, talvez faltem 5 entre os 50 justos. O Senhor destruirá toda a cidade por causa dos 5. Ou seja, se não tiver 50 e faltar só 5, o Senhor vai destruir a cidade toda porque faltou 5 justos? Só por causa disso? No modo de dizer assim. E Deus responde para ele da seguinte forma. Falta 5. Tá. Toda a cidade por causa dos 5. Deus disse: não destruirei se encontrar 45 lá. Disse Deus. Continuou. Mas e disse: supondo que haja 40 lá, eu não agirei em consideração aos 40. A resposta de Deus. Abraão é insistente, ele diz: olha, disse que meu senhor não fique irritado, mas deixa-me falar, e se há 30 lá, não agirei se encontrar 30 lá. E disse: já falei demais diante de meu senhor, mas e se só 20 forem encontrados lá? Disse: não destruirei em consideração aos 20. E disse: que meu senhor não fique irritado, mas falarei uma vez mais. Supondo que 10 sejas encontrado lá. Deus disse: não destruirei em consideração aos 10. Versículo 33. Deus se foi quando terminou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Aqui que termina o capítulo 18, e nós já entramos no capítulo 19, com o seguinte tópico. Deus está ensinando a Abraão que justiça tem que ser aplicada. Doa quem doer, a justiça ela tem que ser aplicada. E Abraão entregou ali as suas argumentações. Ele observou que não encontraria realmente esses 10, de maneira nenhuma. Mas o que chama a atenção aqui é, enquanto Abraão estava clamando, estava orando, estava numa batalha espiritual, Deus estava ali ouvindo ele. Ouvia e daria suas respostas. O interessante é que as respostas de Deus não eram respostas negativas. Como assim? Porque ele dizia, se encontrar 40, um exemplo, se encontrar 40, Deus disse: não, se eu encontrar 40, eu não destruo. Ou seja, não é uma resposta negativa da parte de Deus, não. Pode-se dizer que é uma resposta condicionada. Olha, sim, se tiver 40, eu não destruo. E 30, e 20, sim, eu não destruo. Ou seja, enquanto Abraão estava defendendo Sodoma e Gomorra com as suas argumentações, Deus estava lá, ouvindo ele. A partir do momento em que Abraão para de interceder por Sodoma e por Gomorra, aí Deus vai embora. O texto mostra que Deus vai embora e entra o capítulo 19. Ou seja, 33, o que eu escrevi, o defensor ou seja, o defensor vai embora. E aqueles dois anjos, né, vão cumprir o seu papel. Mas Deus, enquanto Abraão tem diálogo, está dialogando com Deus, intercedendo, orando, suplicando, numa guerra tentando trazer a conciliação, numa guerra espiritual, Deus está ali, está ouvindo. A partir do momento que ele para, aí Deus vai embora. Então, já que você não tem mais nada a dizer,
então eu irei. Então o que é que sobra quando não há mais o defensor? Aqui tem um ponto interessante do... Vamos ler aqui. No comentarista diz: uma vez que o juiz se retirou, o defensor também se retirou, mas o acusador continuou com a sua acusação. E assim sendo, vieram os dois anjos a Sedom para destruir. Um para destruir Sodom e outro para salvar Lot. Bom, ou seja, ali está o juiz para ouvir os dois lados. A defensoria, que no caso é Abraham, não teve argumentos suficientes para impedir a destruição, e ali ele parou. Já que não tem defesa mais, então é desnecessário Deus permanecer ali, então Deus se retira também. Como nós lemos aqui no texto, Deus se retirou, não havia mais quem estava clamando pela cidade, quem estava defendendo, se não há nenhum defensor, qual é o sentido de estar ali? Então, ele se retira, Abraão também se retira, vai para o seu lugar, e o acusador vai lá executar aquilo que é para ser executado. Que é no capítulo 19, vamos entrar aqui, capítulo 19. Vamos entrar um pouco no capítulo 19, como é que nós estamos de horário. Estamos bem. Tá. Capítulo 19. Então, capítulo 19, vamos entrar já no capítulo 19. Não conseguiremos terminar ainda hoje, mas na segunda-feira que vem, espero você aqui, nesse mesmo horário, às 20 horas, estaremos concluindo esse capítulo 19, viu? Vamos lá então. Capítulo 19 diz, versículo 1: os dois anjos chegaram a Sedom à noite. Lot estava sentado à porta da cidade, e Lot viu e levantou-se para cumprimentá-los, prostrando-se com a sua face no solo. Ou seja, Lot ele fazia as mesmas coisas que Abraão fazia. Ele conviveu muitos anos com Abraão e ele viu que aquilo era bom, era justo, era bondoso fazer aquilo com as pessoas. E ele estava sentado à porta. E já ao escurecer, ele observou que aqueles homens estavam chegando e ele se levantou e correu. E tudo aquilo que Abraão fazia, ele também fez. Se prostrou, convidou para entrar na casa dele. O interessante aqui, nós vamos ler um pouco para frente, é que quando o Abraão convida eles para ir para casa, eles disseram, não, vamos sim. Mas Lot convidou e eles disseram, não, não vamos não, ficar por aqui mesmo. Ou seja, os anjos aqui, eles não fizeram exceção de pessoas, diz, olha, vamos julgar todo mundo. E naquele momento ali, Lot já estava sendo julgado, sendo analisado. A partir daquele momento. Disse, não, vamos ficar aqui. Aí nós vamos ver o prosseguimento. Mas Lot fez a mesma coisa que Abraão fez. Mas, como Lot não tinha o mesmo nível, o mesmo padrão de justiça que Abraão, o detalhe que Abraão passou pelo julgamento, Sarai, Ismael, agora é Lot e a cidade. Então, eles estavam ali julgando Lot para que não houvesse ali uma exceção de pessoas para dizer, não, vamos puxar a sardinha de Lot, porque ele é sobrinho de Abraão e tal, coisa e tal, vamos... Você consegue imaginar como é que é esse... Infelizmente, em nosso meio, no mundo que nós vivemos, algumas pessoas são priorizadas pelo seu cargo, por ser parente de fulano, enfim, né? Nós chamamos de ter um peixada, né? Tem as costas quentes, tem um padrinho. E aqui os anjos ele mostraram, claro, se ele veio para fazer o julgamento, então não vamos dar aqui, como é que se diz a palavra? Não sei a palavra que eu posso usar agora, mas adequado, né? Exceção de pessoas. Se vier para um julgamento, então vai ser tratamento justo para todo mundo. Nós não iremos entrar na sua casa. Para que futuramente, isso já é um entendimento meu, para que futuramente não diga, olha,
fulano só foi bondoso com fulano lá, só foi compreensivo porque tal dia ele deu uma boa oferta, tal dia ele ajudou, aí ele entregou a profecia. Senão ele não teria entregado. Então, para evitar essa coisa, ele disse: não, cara, nós não vamos para sua casa não, vamos ficar aqui mesmo na rua. Aí nós vamos continuar lendo, vamos ver que ele insiste muito, insiste, até que ele... Não, nós vamos, o cara está enchendo demais, nós vamos lá então. Mas é esse ponto. Eles vieram para fazer o julgamento, sem exceção de pessoas, todos seriam tratados e seriam julgados de igual modo, através do seu comportamento, daquilo que o clamor chegou até Deus. Então eles priorizaram especificamente esses requisitos que chegou no clamor diante de Deus. E Lot, até então, está se saindo muito bem. Versículo 2 diz: e disse, por favor, né? Por favor, meu senhor, dirijam-se para a minha casa. Insistindo, né? Dirijam-se para a minha casa, passem lá à noite e lavem os seus pés e continuem o caminho de vocês amanhã cedo. E eles disseram não. Disseram, passaremos a noite na rua. Esse é o versículo 3. Versículo 2. O versículo 3 ele é muito importante também. Diz assim, ó. Ele insistiu muito com eles e eles dirigiram-se a ele e vieram para sua casa. Pronto, então ele insistiu demais e eles foram. Aqui tem um ponto importante aqui para que você observe. Tá. Parte B. Ele fez um banquete para eles e assou maçot. E eles comeram. Ou seja, maçot, maçá, vem de maçá. O que é maçá? Nós conhecemos na nossa tradução como pães ázimos. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que os pães ázimos você vai encontrar em Êxodo, na saída do povo para o Egito, que é na festa de Pêssar, né? No Seder de Pêssar, que tem os pães ázimos. Popularmente, e nós conhecemos também como Santa Ceia, que foi a mesma passagem de Yeshua HaMashiach antes da crucificação. Então era Pêssar. Então nós observamos aqui que as leis, como nós dissemos já em uma outra oportunidade, as leis judaicas, os costumes, os ritos judaicos, não foram só a partir de Moshe, do Êxodo, não. Já ocorria isso desde a antiguidade. Isso é antigo igual andar para frente. Então era Pêssar. Eu escrevi aqui 3 ocasiões em que aparece Pêssar. Uma no Egito e outra antes da crucificação. E agora também, né? São essas 3 que aparecem a palavra Pêssar, na palavra, não a palavra Pêssar, né? Matzot, né? Pães ázimos, né? Então, a matzá, ela é oferecida só em Pêssar. Algo interessante aqui, só mesmo para curiosidade, que você que não conhece a história do Brasil, essa que você ouve pelos livros, né, acadêmicos, né, é pura invenção. Não é essa a realidade da história. Mas o Nordeste ele foi povoado por judeus que vieram de Portugal, chamado de cristãos novos. Uma hora você pesquisa aí cristãos novos no YouTube, tem pessoas especialistas no assunto, historiadores, documentaristas, né? Cristãos novos, você vai saber do que se trata. Então, hoje a nossa tapioca é a matzot, nossos pães ázimos, é a tapioca. Por conta da perseguição da Igreja Católica da época, né, da Inquisição, eles não poderiam fazer o Pêssar, não poderiam, a matéria-prima que eles tinham na mão não tinha trigo, então eles fizeram a tapioca, que é a matzá. O pães ázimo é a nossa tapioca do Nordeste.
Então esse é o significado da tapioca, viu? Era um jeito de eles... foi uma maneira que os judeus que vieram para o Brasil e habitaram no Nordeste encontraram de preservar a sua cultura do Pêssar, né? Enfim, mas isso aqui é só entre parênteses, né? Mas vamos prosseguir. Então, era Pêssar, a mesma que ocorreu no Egito na saída, Pêssar, a mesma que ocorreu na noite antes da crucificação, Pêssar. Eu escrevi, e as três têm o mesmo, e elas trazem o mesmo significado de livramento. E tanto aqui um livramento da destruição, quem participa do Pêssar tem o livramento da destruição, ali no caso da imoralidade, da maldade que estava ali, que era Lot, que participou dessa Matzah, do pães ázimos, ele sai. Do Egito, a mesma coisa. E aqueles que participam do sangue e do corpo de Yeshua, também traz esse significado de sairmos daqui e irmos para o mundo vindouro. Esse é o significado mais bonito e mais lindo. E ocorreu aqui também com Lot. E vamos ver um pouco mais para frente, na próxima aula, a importância de Lot nessa história. Lot tinha que ser salvo. Ele tinha seus méritos, sim, mas ele teria que ser salvo. Porque uma coisa que eu vou falar já adiantando, não vou dar um spoiler aqui, mas se não fosse Lot, o Mashiach não teria vindo. É simples assim. E vamos entender, mas isso é na outra aula, tá? Espero você lá, espero que tenha despertado sua curiosidade e você venha aqui comigo no Facebook, no canal, na página Osmundo Castro, segunda-feira, 8 horas da noite. Nós vamos estar falando aqui. Vamos prosseguir então. Falando sobre a Matzot, tá? O versículo 4 diz assim: Antes de se deitarem, os habitantes de toda Sidom rodearam a casa desde o jovem até os velhos. A população inteira de cada canto, ou seja, todo mundo foi para lá. Agora a questão aqui, como eu disse, também corrobora com o entendimento de Maimônides que aquilo foi uma profecia. Porque, sei lá, havia milhões em Sodoma e Gomorra e todo mundo foi lá para a porta de Lot. Fisicamente é improvável. Mas por que diz que toda cidade? Ela também traz um sentido do seguinte, isso quer dizer que mesmo que não estivesse fisicamente, estavam de acordo com o que estava acontecendo. Ou seja, mesmo que fosse improvável que toda a cidade, ou seja, aqui fala homens velhos, diz que homens e velhos, e os jovens, né? Jovens e velhos. Toda a cidade, ou seja, isso inclui homens e mulheres. Toda a cidade. Senão seria especificado os homens, todos os homens jovens e velhos, tudo bem, mas disse jovens e velhos, não disse se era homens, se era mulheres, isso quer dizer, isso engloba toda a cidade, tanto homens como mulheres. Como eu disse, isso é em profecia, por isso que isso corrobora com o entendimento de que o capítulo 18 é uma profecia, porque se juntar numa localidade só, aí, e além disso, homens e mulheres, então, se no caso, isso só pode acontecer na profecia. Profecia é possível que isso ocorra, mas fisicamente é pouco improvável. Mas, por que disse toda a cidade? É porque mesmo se eles não estivessem ali fisicamente, mas estavam de comum acordo com o que as pessoas faziam na cidade, ou seja, ninguém movia uma palha, ninguém repreendeu ninguém. Quer dizer, eles estavam assinando a sua sentença. Todos eram de comum acordo com aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Prosseguindo. Isso, tá. Versículo 5 diz:
E eles chamaram por Lote e disseram: onde estão os homens que vieram para você esta noite? Traga-os para nós, para que possamos conhecê-los, ou seja, para violentá-los, né? Lot saiu para eles de frente da entrada, ou seja, Lot de frente da entrada, ou seja, Lot abriu e ficou na porta e puxou a porta e fechou, né? Fechar a porta atrás de si. E ele disse: meus irmãos, não hajam perversamente. Ele dá aqui uma advertência: senhores, não hajam, meus irmãos, olha, não hajam perversamente. No versículo 8 ele diz: eu tenho 2 filhas que nunca conheceram o homem. Eu as trarei para vocês, façam o que lhes agrada com elas, mas não façam nada a esses homens. Vamos lá então. Não faça nada desses homens, pois eles vieram para baixo do meu teto. Lot fez uma coisa que totalmente errada, né? Oferecer suas filhas, né? Totalmente errada. Mas aqui tem um ponto interessante. Isso não se faz, é claro, é óbvio, né? Mas aqui, o que Lot está fazendo na verdade? Lot está oferecendo a eles o arrependimento. Como assim o arrependimento? Você vai entender. O que eles queriam fazer era violentar os homens, né? Aqueles homens, na verdade. Ou seja, na prática do homossexualismo. Quando Lot oferece suas filhas, ele está dizendo o quê? Olha, deixem de ser homossexuais e tornem-se héteros. Mais ou menos isso, olha. Para que vocês querem homens se tem mulheres? Está aqui 2 mulheres. O seu pecado é o homossexualismo? Está aqui uma mulher. Ou está aqui minhas filhas, né? Para que você se reconcilie, se arrependam da prática homossexual e fique na ordem natural, que homem com mulher. Foi uma reconciliação que ele trouxe. E qual foi a resposta? Não, não quero não. Tá bom assim, vamos abrir uma igreja para nós e tá bom assim. Não queremos não. Então, ele trouxe a eles como é que diz? A reconciliação, o arrependimento, né? Ofereceu. O arrependimento de uma pessoa que se arrepende do homossexualismo, ele sai das suas práticas homossexuais e tem uma vida de hétero, né? Com homem e mulher, mulher com homem, enfim. Então, foi isso que ele trouxe. Ele trouxe a solução. Nesse momento, Lot traz a solução para aquela ocasião. Ele diz também, olha, tem visitantes lá. Deixa os meus visitantes. Que era o segundo pecado que era gravíssimo. Ou seja, em resumo, o que é que isso quer dizer? Em resumo, Sodoma e Gomorra provou, por A mais B, que não estava interessada nem um pouco em se reconciliar, em se arrepender. Provou também que tudo aquilo que o clamor que estava chegando contra ela diante de Deus era totalmente verdade. Verdade que eles eram tão cruéis que eles, olha, vamos fazer 2 vezes pior para você do que a eles. Vamos fazer mal a eles e tu vamos fazer pior. Ao detalhe que eles nem dizem da seguinte forma: nós vamos fazer para você, Lot, para sua mulher, para suas filhas e para esses homens coisas piores. Não, ele só fala: vamos fazer mal para eles e para ti, que é homem também, vamos fazer o pior. Ou seja, totalmente descartado a intenção de deixar as práticas homossexuais. Totalmente descartada. E também totalmente descartada no sentido de que os de viajantes, né, como falamos sobre bondade, sobre acolher a viúva, acolher o órfão, se você acha que isso não tem peso, você está redondamente enganado. Deus coloca tudo isso na balança. Necessitados, a viúva, os órfãos, né? A Bíblia fala tanto em viúvas, em órfãos, e nos estudos, nas mensagens, se fala muito pouco de viúvas e de órfãos. A viúva,
Eu não lembro quantas vezes, mas bastante vezes, mas mais de, acho que se não me falha a memória, a Bíblia fala sobre viúvas e órfãos entre Novo e Velho Testamento mais de 1000 vezes. E é tão minimamente falado a esse respeito de viúvas e de órfãos, e se fala muita coisa de que a Bíblia fala muito pouco de algumas coisas e se fala muito sobre isso. Isso é muito interessante nós observarmos isso e trazemos uma reflexão de que a bondade e a justiça, elas têm que andar de comum acordo. Bondade e justiça. Se você faz a bondade, como que Machia disse, né? Se você faz a bondade para os seus, o que é que você fez demais? São seus parentes, seus amigos. Não fez nada demais. Então esse era o grande pecado de Sodoma. Um dos grandes pecados, né? Era a crueldade com as órfãs, com as viúvas, com os viajantes, com os pobres, com os desfavorecidos. Pessoas que precisavam de alimento, de água, de um teto para passar a noite. Então, esse tipo de coisa. É isso que é um asco para as narinas do divino, do eterno. E nós enterramos aqui no capítulo 19, versículo de número 8. Segunda-feira que vem, acho que nós conseguimos concluir o capítulo 19. Vai estar muito bom. E agradeço você por ter ficado comigo até aqui agora. Espero você na próxima segunda. Fique bem, fique em paz.